Nobres pastores, mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor, rogando que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento em Cristo, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é segunda-feira, 17 de março de 2025. E mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs de pastor para pastor. Nosso tema de hoje, reforma e reavivamento. Vou repetir, reforma e reavivamento. Nosso texto base está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, especificamente a partir do versículo 42 ao 47, onde está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Sinais, prodígios e maravilhas se operavam por meio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e depositavam aos pés dos apóstolos a fim de que não houvesse necessitados. Todos os dias estavam no templo e em casa comiam suas refeições com alegria e singeleza de coração, caindo na graça de todo o povo, e dia após dia o Senhor acrescentava-lhes o número de salvos. Nobres companheiros, apenas como abordagem introdutória ao nosso devocional de hoje, chamo sua preciosa atenção para a seguinte observação. A Igreja Evangélica Brasileira precisa urgentemente de uma nova reforma. Vou repetir. A Igreja Evangélica Brasileira precisa urgentemente de uma nova reforma. Estou dizendo isto porque muitos daqueles que se dizem protestantes já não protestam mais. Muitos daqueles que se autodenominam evangélicos têm transigido com a verdade e caído na malha sedutora do pragmatismo e das falsas doutrinas. Infelizmente, hoje, doutrinas estranhas têm encontrado guarida no arraial evangélico. Muitas novidades forjadas no laboratório do engano têm sido acolhidas com entusiasmo por muitos cristãos. E o que nós presenciamos hoje é florescer em nossa pátria uma igreja que tem extensão, mas não tem profundidade. Uma igreja que cresce em números, mas não em maturidade e qualidade. Ela tem influência política, mas não tem autoridade moral para transformar a sociedade. Ela faz propaganda de um pretenso poder, mas infelizmente transige com o pecado. É o que nós presenciamos, é o que nós estamos vendo. A Igreja Evangélica Brasileira precisa urgentemente voltar à centralidade das Escrituras. Vou repetir. A Igreja Evangélica Brasileira precisa voltar urgentemente à centralidade das Escrituras. Muitos púlpitos estão sonegando aos crentes o pão verdadeiro e dando ao povo um caldo ralo e venenoso. Há aqueles que pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregam para entreter os bodes e não para alimentar as ovelhas. Pregam para arrancar aplauso dos homens
e não para levá-los ao arrependimento. Pregam prosperidade e não salvação. Pregam curas e milagres e não o novo nascimento. Pregam autoajuda e não a ajuda do alto. Infelizmente, há muitas igrejas fracas e enfermas por estarem submetidas a um cardápio insuficiente e deficiente. A fraqueza e a doença começam pela boca. A morte na panela. O veneno mortífero das heresias perniciosas hoje destila em muitas catedrais teológicas, em muitos púlpitos que se dizem cristãos e está enraizado em muitas igrejas. Muitos púlpitos espalham esse veneno e muitos crentes se intoxicam com ele. Por isso, estou reafirmando, precisamos colocar a farinha da verdade nessa panela, a fim de que o povo tenha pão com fartura na casa do pão. E a única maneira é voltando à centralidade das Escrituras, pois somente a pregação e o ensino das Escrituras torna-se o principal meio de graça por onde Deus edifica, restaura, renova, restitui e restabelece a saúde plena da sua igreja. Mas, em segundo lugar, devo dizer, a igreja evangélica brasileira precisa urgentemente voltar às grandes doutrinas da reforma protestante. Eu vou repetir. A igreja evangélica brasileira precisa urgentemente voltar às grandes doutrinas da reforma protestante. Precisamos retornar à sola Escritura, à sola fé, à sola Cristo, à sola graça e à sola Deus glória. Precisamos reafirmar que somente as Escrituras, somente por meio da fé, somente por meio de Cristo, somente por meio da graça e somente a Deus nós devemos tributar glória. Meus nobres companheiros, precisamos reafirmar que a Escritura é verdadeira, infalível, inerrante e suficiente e não podemos acrescentar à sua mensagem as revelações, sonhos e visões que emanam de corações errantes. Precisamos reafirmar que a fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação e não podemos acrescentar a elas as obras, os méritos e nem o misticismo variegado tão incentivado em tantos arraiais. Precisamos reafirmar que a graça de Deus é a única base sobre a qual recebemos a nossa salvação. O homem não merece coisa alguma a não ser o juízo divino, mas de forma benevolente Deus suspende o castigo e nos oferece o seu favor imerecido. Precisamos reafirmar que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, além do nome de Cristo Jesus. E precisamos reafirmar que a glória pertence a Deus e não ao homem. A igreja precisa voltar urgentemente às doutrinas da reforma. Do contrário, o caminho que a igreja está caminhando é um caminho de morte. Mas, em terceiro lugar, a igreja evangélica brasileira precisa urgentemente, não apenas de reforma, mas também de reavivamento. Eu vou repetir. A igreja evangélica brasileira precisa urgentemente, não apenas de reforma, mas também de reavivamento. Não basta ter doutrina certa, é preciso ter vida certa. Não basta ter apenas luz na mente, é preciso ter fogo no coração. Não basta apenas conhecimento, é preciso ter fervor espiritual. Não basta apenas conhecer a doutrina, é preciso ser transformado e impactado por essa doutrina. A igreja de Éfeso tinha doutrina,
mas lhe faltava amor. A igreja de Esmirna tinha amor, mas lhe faltava doutrina. Ambas foram repreendidas por Cristo. Por isso precisamos de doutrina e amor, reforma e reavivamento. Não glorificamos a Deus com o vazio da nossa mente e a plenitude do nosso coração sem glorificarmos a Deus com a plenitude da nossa mente e o vazio do nosso coração. Deus não é exaltado quando deixamos de conhecer a verdade e nem Deus é glorificado quando deixamos de nos deleitar nessa verdade. Razão e emoção não são coisas mutuamente exclusivas e nem antagônicas. Elas se completam, elas se unem. Portanto, a emoção que não provém de uma morte ou de uma mente iluminada pela verdade é vazia, rasa e inconsistente. Uma mente cheia de conhecimento da verdade, todavia que não exulta de alegria e santo fervor, está também em total desacordo com a vontade divina. Portanto, precisamos lembrar, precisamos de luz na mente e fogo no coração. Digo isto porque quando olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, notavelmente nós percebemos: a igreja primitiva era comprometida com a verdade, as Escrituras. Era comprometida com a unidade, a comunhão. Era comprometida com a busca dos valores espirituais, a oração. E ela era comprometida com a pessoa de Cristo, porque ele era a centralidade do culto, o partir do pão. Era uma igreja que, em decorrência das Escrituras, da unidade, da centralidade de Cristo e do compromisso com a oração, tinha qualidade, porque tinha temor, experimentava o sobrenatural, cuidava uns dos outros, e cultuar a Deus não era uma obrigação, era um deleite. Todos os dias estavam no templo. Em casa, com sigileza e humildade, celebravam no cotidiano a Deus. E como resultado dessa comunhão e desse crescimento saudável, então Deus acrescentava o número dos salvos, porque a comunidade, ao olhar para o modelo de vida da igreja primitiva, não se viam fora dela, queriam fazer parte. Justamente porque o viver da igreja primitiva era fundamentado justamente nos pilares da fé cristã. Nesse particular, concluo o devocional de hoje dizendo aos nobres colegas: a igreja brasileira precisa urgentemente de um profundo reavivamento, precisa voltar urgentemente às grandes doutrinas da reforma e ela precisa urgentemente de uma reforma em todo o seu âmbito estrutural e organizacional, a fim de que seja uma igreja relevante para esse tempo de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a graça do Senhor nos capacite a enxergar essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.